A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da revista dos pré-adolescentes. Já estamos na lição número 6, que traz por título O Evangelho em Éfeso e o Revestimento de Poder. Eita glória, se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, venha participar da nossa família. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa aula da lição de número 6 dos pré-adolescentes do terceiro trimestre de 2025, que traz por título O Evangelho em Éfeso e o Revestimento de Poder. Se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque no final deste vídeo vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada, assim como a explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso site. Pesquisa aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer nosso site, você clica no menu pré-adolescentes. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar ajudando o seu entendimento. E aproveita porque é grátis, você não paga nada por isso. É bênção pura sem mistura. Mas dando seguimento, se você quiser também, pode iniciar sua aula fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar: qual a importância de Éfeso para o Evangelho? Pergunte também: Paulo esteve nessa cidade? O que foi que aconteceu com Paulo nessa cidade? Pergunte seus alunos se eles já ouviram falar sobre Diana, a deusa Diana. E pergunte também aos seus alunos o que eles já ouviram falar acerca de Éfeso, já que é uma cidade bastante importante. Agora preste atenção, você vai fazer as perguntas e não vai ficar respondendo. Aqui é para verificar se a turma tem ou não tem conhecimento sobre a temática que será estudado. São perguntas que você faz, não responde, deixa a turma na curiosidade. Até porque no decorrer da sua aula essas perguntas serão respondidas. Segue a nossa dica. Mas vamos dar seguimento. A leitura oficial está em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 20. Recomendo que você faça a leitura se tiver esse tempo disponível. Fique à vontade. A mensagem, que é o nosso versículo em destaque: aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Atos capítulo 19, versículo de número 6. Veja só, esse texto daqui é bastante importante, porque lá em Éfeso havia uma comunidade cristã que ainda não tinha recebido o batismo no Espírito Santo. É quando Paulo chega e percebe que tinha uma comunidade cristã, mas nunca ouviu falar acerca do batismo do Espírito Santo. Então Paulo impõe as mãos sobre ele, ora, e Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. Veja só o que foi que eu disse. Jesus Cristo batiza no Espírito Santo. Quem batiza o crente no Espírito Santo não é o pastor, não é o pregador, não é o hino, não, nada disso. É Jesus Cristo, é ele que batiza no Espírito Santo. E assim aconteceu com essa comunidade cristã lá em Éfeso, quando Paulo pregou, impôs as mãos e assim todos eles começaram a falar em outras línguas. Você sabia disso? Calma, calma, a aula só está apenas começando. Dando seguimento. Conhecendo mais de Deus, ou a nossa introdução. A paz do Senhor pré-adolescente.
nesta lição, você verá que o poder do alto foi indispensável para que o apóstolo Paulo pregasse o evangelho nas regiões da Ásia, que estavam dominadas pelo paganismo, inclusive a cidade de Éfeso, local onde Deus operou maravilhosamente. Veja só, o apóstolo Paulo é aquele obreiro que não perde oportunidade. Aonde ele chegava, sempre estava pregando e anunciando a salvação. E aonde ele chegava também e pregava a palavra, as pessoas começavam a aceitar. E Paulo pregava para qualquer um, para judeu, para gentio. Se tinha alguma pessoa que não tinha conhecimento de Deus, ele pregava e as pessoas aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Assim também aconteceu na cidade de Éfeso. E veja que era uma cidade difícil de pregar, mas Paulo não escolhia lugar, Paulo não escolhia cidade, Paulo pregava o evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Agora, será que hoje nós estamos escolhendo os lugares? As pessoas, tem muitos pregadores por aí que só querem pregar na igreja grande e cheias. Paulo não era assim não. E você, será que nós estamos seguindo a Paulo? Deixa aqui nos comentários e pergunta também aos seus pré-adolescentes. Dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, o batismo de João entre os Efésios. O apóstolo Paulo seguiu viagem em direção a Éfeso, uma cidade muito religiosa, onde ficava o famoso templo dedicado à deusa Diana, conhecido como a Rainha dos Efésios. Nesse local, Paulo obedeceu ao Espírito Santo e encontrou nesta cidade ótimas oportunidades para pregar o Evangelho, apesar da constante oposição. Veja só, quando o comentarista coloca que Éfeso era uma cidade religiosa, não significa que era uma cidade cristã. Muito pelo contrário, acredita-se que lá na cidade de Éfeso havia aproximadamente mais de 50 deuses adorados, reverenciados. A deusa mais dedicada, mais famosa e conhecida era a deusa Diana, que também era a deusa da fertilidade. E isso era algo muito forte na cidade de Éfeso. Era uma cidade idólatra, afastada do propósito de Deus. Mas, no entanto, o evangelho chegou a esta cidade. O evangelho foi pregado nessa cidade e várias pessoas começaram a aceitar Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo vai para lá e começa a pregar e anunciar que Cristo Jesus salva, liberta e transforma. E que o evangelho é poder de Deus. E algo muito importante, porque nessa cidade a questão do poder, da autoridade, era algo reverenciada. Tinha um grande destaque. Tanto que quando Paulo começa a pregar e fazer milagres, isso chama a atenção de todos. É o que vamos estudar nesta semana, nesta lição. Por isso, fica conosco até o final. Vejamos. O Evangelho em Éfeso. Havia alguns irmãos instruídos na palavra de Deus que residiam na cidade de Éfeso. Havia passado também por aquele lugar um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, que era muito conhecedor das escrituras sagradas. No entanto, ele conhecia apenas o batismo de João. Apolo pregava com poder e autoridade na sinagoga. Então Priscila e Áquila, um casal cristão que ouviram falar, o levaram para casa e lhe explicaram melhor a respeito do caminho de Deus. Apolo permaneceu com eles um tempo e depois foi para Corinto, região da Caia. Agora presta atenção, né? O evangelho estava sendo pregado, existiam muitas pessoas anunciando o evangelho, mas, no entanto, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, muitos ainda não tinham ouvido nem falar, não é nem receber, não tinha nem ouvido falar que havia esse revestimento de poder, esta autoridade. Aqui, por exemplo, foi destacado Apolo, que se tornou um grande pregador da palavra de Deus, mas ao estar na cidade de Éfeso, não tinha ainda o conhecimento. É quando aparece na história Priscila e Áquila, que instrui Apolo acerca do batismo no Espírito Santo. Sempre haverá pessoas, assim como Áquila e Priscila, que levaram Apolo para sua casa para ouvir a palavra, para trazer instruções da palavra, que você também possa ser um desse, que leve seus pré-adolescentes,
seus alunos, para estar na sua casa, envolvidos na obra de Deus. É muito importante quando os crentes mais experientes levam os novos decididos, levam os novos irmãos para estar ouvindo a palavra de Deus. É necessário, é sinônimo de comunhão. O diálogo de Paulo com os crentes efésios. Paulo chegou à cidade de Éfeso. Ali encontrou os irmãos que ainda não conheciam o batismo no Espírito Santo, somente o de João. Em seguida, Paulo começou a mostrar-lhes que deveriam crer naquele que batiza no Espírito Santo e fogo, isto é, Jesus Cristo. Depois de ouvir as palavras de Paulo, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens e começaram a falar em línguas e anunciar o Evangelho de Deus. Mais uma vez, o poder do Espírito Santo era derramado sobre os gentios. Observa, né? Paulo chega à cidade. Percebe que lá nessa cidade, em Éfeso, já havia cristão, mas, no entanto, estes não conheciam ainda o revestimento de poder, muito menos o batismo no Espírito Santo. É quando Paulo vai explicar a palavra, faz a oração por eles e eles também recebem o batismo no Espírito Santo. Jesus Cristo batizava judeus no Espírito Santo e também gentios. Aonde tivesse pessoas com o coração voltados para a palavra, eram batizados e recebiam o Espírito Santo, eram batizados. Eita glória! E hoje na sua igreja tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo. Como é que está o batismo no Espírito Santo aí na sua igreja? Deixa aqui nos comentários. Será que seus pré-adolescentes sabem o que é ser batizado no Espírito Santo? Será que alguém já orou por eles para que eles possam ser batizados no Espírito Santo? Pergunta a eles, crente. Façam aula movimentada. Em Efésios, os crentes que lá estavam não tinham ouvido falar ainda no batismo no Espírito Santo. E aí na sua igreja? E aí na sua classe? Já ouviu falar? Não sabe? Pergunta. Primeiro tópico, terceiro item, os opositores judeus. Paulo insistia em pregar o evangelho na sinagoga de Éfeso, tentando convencer os judeus daquela cidade a respeito do reino de Deus. Porém, alguns eram teimosos e resistiam a reconhecer as Sagradas Escrituras a ponto de falarem mal do caminho do Senhor. Depois de um tempo, Paulo se retirou daquele lugar, juntamente com os cristãos, e começou a pregar na escola de um certo homem chamado Tirano. A ousadia de Paulo era anunciar o evangelho naquela localidade durante o tempo de 2 anos. Fez com que muitos, tanto judeus quanto não judeus, se convertessem ao evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Eita glória! Veja só, Paulo chega à cidade de Éfeso e todo sábado lá estava pregando a palavra na sinagoga. O que é sinagoga? É onde se reuniam os judeus para estar meditando na palavra do Senhor. Paulo sempre estava lá pregando e mostrando que todas as escrituras, olha, que o Antigo Testamento apontava para Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Paulo pregava para judeus e para gentios, porque o propósito dele é para que as pessoas pudessem adquirir conhecimento e assim chegar à salvação quando aceitasse a Jesus como Senhor e Salvador. Paulo não perdia a oportunidade, ele pregava em todos os lugares. De repente, começou a levantar uma certa dificuldade para que ele parasse de pregar. Então, é quando ele começa a pregar na escola, lá na área de Tirano. E lá as pessoas começam a se reunir para ouvir a pregação, não a questão judaica, mas sim a pregação do Evangelho de Cristo. Paulo pregava o Evangelho de Jesus, porque é nossa missão, é nosso dever anunciar Cristo Jesus como o Senhor e Salvador. Mas tem gente que tem dificuldade. Tem pessoas por aí, tem pré-adolescente por aí, que tem tempo para tudo, menos para ler a palavra, meditar na palavra, muito menos ainda para pregar a palavra. Pergunte seus pré-adolescentes se eles já têm o hábito de pregar a palavra. Pergunte a eles e deixa Deus usar esse povo. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, mas antes preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do nosso canal e assim você vai estar recebendo o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia.
Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo agora. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Pastor, é muito caro ser membro. Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Segundo tópico, o batismo no Espírito pela imposição das mãos de Paulo. Os cristãos em Éfeso acreditavam em Jesus como Salvador e no batismo de João para o arrependimento. Entretanto, não haviam experimentado o batismo no Espírito Santo. Eles precisavam crer para receber o poder divino. Mas como eles poderiam crer se nunca havia ouvido ensinamento sobre o batismo no Espírito Santo? E hoje também isso está acontecendo. Poucas pessoas estão pregando sobre o batismo no Espírito Santo. Poucas pessoas estão impondo as mãos para que Jesus possa batizar no Espírito Santo. Antigamente, todos os cultos, Jesus Cristo batizava no Espírito Santo. Mas hoje está uma raridade. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E por que será que hoje está sendo uma raridade as pessoas serem batizadas no Espírito Santo? Isso se você concorda. Se discorda, deixa aqui nos comentários também. A autoridade espiritual do apóstolo Paulo. Após explicar sobre o batismo de João e o dom do Espírito, Paulo impôs as mãos sobre os irmãos e veio sobre eles o poder do Espírito. É importante enfatizar que o poder não estava nas mãos de Paulo, e sim que a autoridade espiritual do apóstolo o levou a orar por aqueles irmãos para que a bênção do batismo no Espírito Santo fosse derramada também sobre eles, assim como fez Ananias na ocasião em que ele estava cego. Portanto, o poder não vem dos homens, mas sim de Jesus, que tem todo o poder. Presta atenção, né? Paulo prega a palavra, instrui, ensina, dá o verdadeiro ensinamento sobre o Espírito Santo e também a necessidade desse revestimento de poder. Após isso, Paulo impôs as mãos sobre eles e Jesus Cristo batizou no Espírito Santo. Veja só, Paulo orou, pôs a mão, mas quem batiza é o Espírito Santo. O revestimento de poder não é o homem que tem, é Cristo Jesus que os batiza. E a partir daquele momento, os crentes em Éfeso receberam essa autoridade, esse poder para pregar o evangelho, e os sinais estariam com eles, porque traz poder e autoridade para anunciar o evangelho. Então Paulo ora, impõe a mão, o Espírito Santo vem sobre eles, eles são batizados no Espírito Santo e a partir daquele momento começaram a falar em outras línguas, a partir daquele momento começaram a anunciar o evangelho com muito poder e autoridade. E isso está faltando hoje. Concorda? Deixa aqui nos comentários. Vamos fazer uma aula participativa. Dando seguimento. Os cristãos em Éfeso são batizados no Espírito Santo. Quando Paulo pregou aos irmãos em Éfeso, nota-se que antes mesmo da chegada do apóstolo àquele lugar, os efésios eram tementes a Deus, arrependidos de seus pecados, batizados conforme a pregação de João Batista e dispostos a receberem a orientação divina por meio de Paulo. O exemplo desses irmãos mostra que o crente não receberá o poder de Deus se houver dúvida em seu coração. É preciso ser firme e constante para receber do seu Espírito. O comentarista está destacando aqui que os crentes em Éfeso, ou seja, que lá os que estavam eram cristãos tementes a Deus.
já adorava a Deus, já servia a Jesus Cristo, já reconhecia Jesus como Senhor e Salvador e também já tinha tido conhecimento acerca do batismo de João Batista, que era o batismo para o arrependimento. Mas, no entanto, o que eles não tinham conhecimento, não sabiam ainda, não foram ensinados, é acerca do batismo do Espírito Santo. Em outras palavras, não conheciam o batismo no Espírito Santo, nem o revestimento de poder. E quando Paulo chega lá, ele vai trazer essa instrução, esses ensinamentos. E assim, os que lá estavam, orando e buscando, também foram batizados no Espírito Santo. E da mesma forma que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, quando Ananias impôs a mão sobre ele, e assim ele foi curado e foi batizado no Espírito Santo, Paulo faz a mesma coisa, impõe a mão sobre eles, ora e Jesus batiza no Espírito Santo. Porque, meus irmãos, é assim que deve ser feito. A glória não é nossa, a glória é de Deus. Concorda conosco? Deixa aqui nos comentários. Segundo tópico, terceiro item, a ignorância dos Efésios e o poder de Deus. Os irmãos de Éfeso não conheciam detalhadamente a doutrina do Espírito Santo, nem os dons espirituais. Embora fosse uma experiência ainda desconhecida por eles, estes não eram impedimento para que desfrutassem do poder de Deus. Semelhantemente, os crentes devem estar com seus corações abertos para receber as bênçãos espirituais disponíveis para a sua vida. Outra coisa também interessante é o seguinte, eles já tinham aceitado a Jesus, já estavam salvos. Isso mesmo, já estavam salvos, já estavam libertos, mas não conheciam ainda o dom do Espírito Santo, não conheciam ainda a variedade de línguas estranhas, não conheciam ainda os dons espirituais, porque não tinha sido ensinado. O evangelho ainda estava novo, a pregação do evangelho e a dificuldade, a falta de obreiro, para que pudesse estar instruindo ao seu povo. Então, hoje não é diferente. Tem muitas pessoas pregando por aí, mas ensinando, mostrando a verdade, são poucas pessoas. Por isso que Deus nos chamou, nós enquanto professores, temos essa missão de ensinar aos nossos alunos, aos pré-adolescentes, acerca do batismo no Espírito Santo. Agora, e você, professor? Já foi batizado no Espírito Santo? O que é que está te faltando? Deixa aqui nos comentários. Dando seguimento, vejamos os sinais da ação do Espírito entre os Efésios. Os moradores de Éfeso eram muito supersticiosos e devotos à deusa Diana. Por essa razão, os milagres operados pelas mãos do apóstolo Paulo provocaram certa preocupação dos artesãos de imagens que temiam que a pregação do evangelho acabasse com a profissão deles. Veja só, a cidade de Éfeso era uma cidade rica, uma cidade próspera, por causa da religião, por causa da adoração à deusa Diana. Era a cidade, sempre estava recebendo visitantes para estar adorando a deusa Diana, para estar comprando suas estátuas e assim por diante. E isso dava muita renda à cidade. Mas quando Paulo começa a pregar que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Deus e que não pode ser adorado outro Deus além de Cristo Jesus, aí agora começou a dificultar, porque isso estaria trazendo prejuízo para o comércio. E veja, viu, o templo da deusa Diana lá em Éfeso chegou a ser a 8ª maravilha do mundo. Era algo bastante chamativo, conhecido em todo o mundo. Mas, no entanto, o evangelho lá foi pregado. A libertação estava acontecendo. Paulo começa a pregar o evangelho e muitos milagres começam a acontecer. Pessoas são libertas. E quando isso acontece, o que, pastor? Pessoas sendo libertas, o crescimento do evangelho, o inimigo não gosta e vai começar agora a levantar uma grande perseguição lá em Éfeso contra a vida do apóstolo Paulo, que estava pregando e realizando muitos milagres e poder. A situação foi séria, mas vejamos. Os sinais operados por meio de Paulo. O Senhor usava cada vez mais, tanto que as pessoas que pegavam nos lençóis e aventais que o apóstolo usava eram curadas e libertas de espíritos malignos. Isso não significa que os utensílios de Paulo eram milagrosos,
e sim que a autoridade do Espírito estava sobre a vida do apóstolo, haja visto a necessidade daqueles que precisavam ser alcançados. Veja só, né? Lá em Éfeso, a questão religiosa era tão importante que até Deus usou Paulo de uma forma extraordinária. Para você ver os aventais, os lençóis do apóstolo Paulo, na autoridade que lá ele estava, eram curadas as pessoas que tocavam, que pegavam nos lençóis, nos aventais do apóstolo Paulo, eram curados, eram libertos. Por que isso? A autoridade de Deus lá estava. E nesta cidade idólatra, nesta cidade que adorava-se cada vez mais a deuses estranhos, Paulo chega pregando com muito poder e autoridade, para que todos pudessem ver, para que todos pudessem ver que o Deus que Paulo está pregando tem poder e tem autoridade, porque ele é vivo, ele fala, ele opera, ele cura e curas e maravilhas que podiam ser vistas por qualquer pessoa. Não tinha como negar. Pensa a situação, um lençol, um avental, curar uma pessoa, algo extraordinário. Mas o próprio Deus fez isso para mostrar lá na cidade de Éfeso que o evangelho é poder de Deus. E presta atenção aqui agora, muitas pessoas vinham à cidade de Éfeso para estar adorando a deusa Diana, e de repente ouviram a Paulo pregando o evangelho, aceitavam Jesus Cristo e retornavam para suas cidades anunciando o Cristo que Paulo pregava. Ou seja, tornou-se um lugar também missionário. As pessoas vinham para a idolatria, aceitavam Cristo, retornavam para sua cidade e lá voltavam como pregador, anunciando o evangelho que Paulo pregava. Eita glória! Grande foi a bênção de Deus na vida de Paulo e de todos aqueles que seguiam a palavra do Senhor. Que isso possa acontecer na minha vida e na sua vida também. Terceiro tópico, segundo item, a conversão dos efésios. Alguns praticantes de magia não aceitavam que seus adeptos estivessem se convertendo ao evangelho. Eles pensaram que Paulo fazia uso de uma fórmula mágica. Em razão disso, alguns judeus, filhos de Seva, tentaram também expulsar os demônios, dizendo, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. No entanto, o espírito maligno afirmou que eles não tinham autoridade alguma para expulsá-los. O nome de Jesus tem poder somente sobre a vida daqueles que são fiéis à palavra de Deus. Eu disse aqui, que o apóstolo Paulo pregava na autoridade. Deus constituiu o apóstolo Paulo para estar pregando. E tudo nele tinha autoridade. E isso está fazendo com que muitas pessoas aceitassem Jesus Cristo como um Senhor e Salvador. E com isso, dando prejuízo lá aos mágicos existentes e aqueles que viviam das vendas, da idolatria, das coisas, das estátuas. Então muitos começaram a tentar imitar a Paulo. Até mesmo tentaram expulsar demônio dizendo, eu te expulso em nome de Jesus, aquele a quem Paulo pregava. Tentando utilizar o nome de Jesus, mas sem ter vida a notar. Tentando utilizar o nome de Paulo, mas sem conhecer o Cristo, o Deus de Paulo. Nada adianta. Estes sofreram. Tomaram foi uma surra, menino, porque tentaram expulsar demônios utilizando o nome de Jesus, mas não conheciam Jesus. Utilizando o nome de Paulo, mas não adoravam o Deus que Paulo servia. De nada adianta. Tem pessoas, até mesmo na igreja, presta atenção, que gostariam de ter dons espirituais para serem famosos, para ter dinheiro, para ter lucro, mas de nada adianta. O evangelho é poder de Deus, mas para transformar, para salvar, para libertar as pessoas e não para benefícios próprios. Eu sei que hoje tem muitas pessoas tentando usar o evangelho para ser beneficiado, para benefícios próprios. O evangelho é poder de Deus para salvar e libertar as pessoas, tirar do mal e colocar no bem, e não para benefícios próprios. Eu tenho dito que Deus tem misericórdia das nossas vidas. Dando seguimento. O tumulto criado por Demétrio. Havia na cidade de Éfeso certo ourives chamado Demétrio. Ele convenceu a multidão de que a pregação de Paulo poderia causar o esvaziamento do templo à deusa Diana, bem como a falência do comércio da cidade que girava em torno dos artigos religiosos. Tamanha foi a confusão que a cidade inteira ficou alvoroçada.
A pregação de Paulo era tão poderosa que incomodava o poder das trevas. Veja só, aqui o ourives é aquele que construía, é aquele que fazia as estátuas, que ganhavam muito dinheiro, porque vendia. Mas com a pregação de Paulo, as pessoas já não estavam tão assim comprando, porque o evangelho liberta as pessoas do pecado. E isso estava trazendo um grande prejuízo para a cidade de Éfeso. Não se vendia, daqui a pouco a cidade toda ia para a falência, porque não estava mais vendendo. Veja só o que faz um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, chegar em um lugar de idolatria. Traz poder. Eita, as pessoas são libertas, são transformadas do pecado. E por causa disso, os ourives, aqueles que viviam comercializando, construindo e comercializando a idolatria lá em Éfeso, começou a criar uma grande confusão. Vamos expulsar, vamos matar, vamos tirar daqui, a cidade vai ser acabada, ninguém vai vir mais para essa cidade, a deusa Diana não está gostando da gente. E criou-se então uma grande confusão para que Paulo pudesse ser expulso dessa cidade. Mas, no entanto, o evangelho lá estava sendo pregado com muito poder e autoridade. Que este poder e essa autoridade possa estar sobre a nossa vida. Dando seguimento. Conclusão. O poder e a autoridade de Deus sobre a vida do apóstolo eram reais. Nós, como servos de Deus, também somos chamados a pregar a mensagem do evangelho com poder e autoridade. Que a mesma autoridade, que o mesmo poder que estava sobre a vida de Paulo possa estar na sua turma, possa estar na sua vida e na minha vida. Que nós possamos realizar com o mesmo comprometimento e responsabilidade a obra do Senhor, porque tem muitas pessoas até hoje, igualmente a cidade de Éfeso, enganados, no pecado, distanciado do Senhor. Mas o que falta, pastor? Falta pessoas igualmente Paulo, que queira pregar a palavra. Você quer que Deus possa estar nos separando, nos capacitando, nos dando dons espirituais para que a obra dele possa ser feita em nome de Jesus. Eita glória! Ele diz que aqui o alimento é forte, mas quer saber o seguinte, você gostou, entendeu, ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. E lembrando, não terminou porque agora chegou o momento da nossa dinâmica e a dinâmica está sensacional. Por isso, vamos para a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 6 dos pré-adolescentes do terceiro trimestre de 2025, que traz por título o Evangelho em Éfeso e o revestimento de poder. Sem demora nenhuma, fica com a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 6 dos pré-adolescentes, que traz por título o Evangelho em Éfeso e o revestimento do poder. Presta atenção, essa dinâmica daqui tem a ver com o seguinte: Deus usa as pessoas de cada maneira diferente. Veja só, a cada pessoa Deus usa de uma forma diferente. Aqui, por exemplo, mencionou que Jesus Cristo estava curando as pessoas em Éfeso tão somente com os lençóis e os aventais de Paulo. Veja só, olha só a autoridade que Paulo estava tendo. Os seus aventais, os seus lençóis estavam curando as pessoas. E observando também na Bíblia Sagrada, eu pude perceber que várias pessoas, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, foram usados pelo Senhor para realizar grandes milagres, utilizando pequenas coisas. Você pode citar algum, por gentileza? Deixa aqui nos comentários, viu? Presta atenção, você vai precisar anotar aí, ou pesquisar na Bíblia Sagrada várias pessoas que foram usadas por Deus, tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, utilizando de pequenas coisas. Por exemplo, você lembra daquela história em que o homem foi usado por Deus para dar uma grande vitória em Israel, utilizando apenas uma funda? Você lembra que história é essa? Que história é essa? Vai ser assim a nossa dinâmica, viu? E entendeu como é que vai ser a didática? Calma que eu vou explicar direitinho, viu? Mas preste atenção. Se você quiser essa dinâmica digitada, com toda a referência necessária, é só você entrar agora no nosso blog. Pega o endereço aí,
www.descomplicandoteologia.com.br e você vai ter acesso à dinâmica digitada e também uma explicação por escrito desta aula lá no nosso blog. Na verdade, é só colocar no Google Descomplicando a Teologia EBD, que já vai estar aparecendo no nosso blog, tá bom? Chegando lá, entrando no blog, você vai procurar o menu pré-adolescentes e lá vai estar o subsídio teológico e também essa dinâmica digitada. Mas deixa eu lhe explicar o que é que você vai fazer. Você vai levar para a sua sala de aula, primeiro, ter a relação de vários personagens e utensílios que foram utilizados para que Deus pudesse fazer o milagre, para que pudesse salvar Israel, libertar o povo ou realizar algum tipo de milagre, tá bom? Vai precisar fazer essa relação. Por exemplo, a relação tanto dos personagens, para que você possa ter conhecimento, como também a relação dos objetos que Deus utilizou para fazer algum milagre, para realizar alguma cura, tá bom? Vou passar daqui a pouquinho. Você vai fazer o seguinte, você pode levar tanto a imagem desses utensílios, como também o nome. Por exemplo, coloquei aqui até um, olha, a sombra. Coloquei outro aqui também, olha, um peixe. Você pode colocar a palavra ou um desenho de alguma coisa que Deus usou para fazer o milagre, para abençoar o povo de Israel. Tá bom? Calma que já vou passar para vocês. Por que isso? Chegando na sala de aula, você vai falar o seguinte, Deus usou várias pessoas de diversas maneiras. Mas tem momento na vida da pessoa que Deus nos usa de uma forma inusitada, de uma forma diferente. Eu, por exemplo, trouxe aqui para vocês alguns utensílios, alguns materiais em que Deus usou para abençoar o povo de Israel, o povo de Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar aqui a placa, ou com desenho, e vocês vão precisar falar que história foi essa, tá bom? Levanta aqui a placa e vocês vão precisar falar que história foi essa. O aluno que acertar a história, você pode dar um brinde, um chocolate, deixa Deus te usar, viu? Entendeu mais ou menos como é que vai ser essa dinâmica, como é que vai ser essa atividade, mas calma, eu já vou passar aqui agora para vocês a relação desses utensílios. Por exemplo, uma queixada de jumenta. Quem foi que Deus usou para dar vitória ao povo de Israel com a queixada de jumenta? Então, só pega esse nome e coloca aqui, uma queixada de jumenta. Pronto. Também botija de azeite. Quem foi que Deus deu vitória utilizando apenas uma botija de azeite? Deus fez milagre na casa da viúva. Também um pedaço de pau. Olha, teve certos momentos que Deus usou um profeta apenas com um pedaço de pau para fazer o milagre. Quem lembra essa história daqui e quem foi esse profeta? Deixa aqui nos comentários também, né? Não vou dar resposta a todo, depende de você também me ajudar, viu? Vamos dar seguimento. Um peixe. Você sabia que teve um momento que Deus abençoou os discípulos apenas com um peixe? Que história foi essa? Quando foi que isso aconteceu? Já vou dar aqui uma dica, viu? Tem a ver com dinheiro. Um peixe e tem a ver com dinheiro também. Que história foi essa? Deixa aqui nos comentários. Você vai fazer da mesma forma que eu estou fazendo com você, tá bom? Por exemplo, 5 pães e 2 peixinhos. O que foi que Deus fez com 5 pães e 2 peixinhos? Você sabe essa história? Conte um pouquinho e deixa aqui nos comentários. Também uma funda. Qual foi o milagre que Deus realizou apenas com uma funda e 5 pedrinhas? Qual foi esse milagre? Essa você sabe, né? Deus usou Davi para derrubar o gigante. Essa eu sei que você sabe. Veja só também 2 moedas. O que foi que aconteceu com aquela irmã, aquela senhora que deu 2 moedas? Foi aceita por Deus a sua adoração, a sua devoção. Mais do que muitos que estavam dando lá tanto dinheiro, mas o seu coração estava no dinheiro. Já aquela irmã que deu apenas 2 moedas agradou ao Senhor. Também, quem foi na Bíblia Sagrada que realizou um grande milagre utilizando tão somente uma vara? Isso aí, quem foi que fez milagre utilizando apenas uma vara? Deixa aqui nos comentários também. E está até na nossa lição, viu? Quem foi o homem que Deus fez milagres utilizando os aventais e lençóis? Nós já sabemos que foi o apóstolo Paulo, né? Então você vai estar colocando o nome aventais, lençóis, e vai perguntar, que história é essa? O aluno que acertar, você dá um prêmio. E por fim, a sombra. Qual homem na Bíblia Sagrada Jesus Cristo curava tão somente pela sombra deste homem? Você sabia disso? Que teve um homem na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo realizou muitos milagres, curava as pessoas somente com a sombra desse homem. Você sabe o nome dele? Deixa aqui nos comentários, tá bom?
Para você entender a dinâmica, é muito simples e prática, mas tenha certeza que vai trazer conhecimento teológico, porque todos esses milagres foram realizados através de Deus e da pessoa do Espírito Santo. Porque assim, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, Deus pode usar você de qualquer maneira, com seu lençol, com seus aventais, com a sua sombra, com a fenda, com a pedra, de qualquer forma. Deus usa cada um de nós de uma forma diferente. Mas primeiro, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. Eita glória, estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. Se você quiser ser membro para assim receber todo o nosso suporte, vou deixar aqui meu WhatsApp para que você possa entrar em contato comigo, pois estamos fornecendo para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, a lição comentada, a lição descomplicada, a dinâmica digitada, enviamos também resumos, são diversos materiais, escala, videochamada, atividades, enviamos materiais tanto para que você possa estar estudando, como também atividades que possa enviar para os seus alunos. Ou seja, é um material completo para que você possa estar estudando e materiais também que você possa enviar para os seus alunos, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Caso você queira ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo e na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro. Vamos para o nosso resumo da dinâmica. Você, para essa dinâmica, vai precisar fazer o seguinte: a relação de pequenos objetos que Deus utilizou tanto no Antigo Testamento como também no Novo, para realizar algum milagre para o povo de Israel. Por exemplo, veja só pequenos objetos: uma queixada de jumento, botija de azeite, um pedaço de pau, um peixe, 5 pães e 2 peixinhos, uma funda, 2 pequenas moedas, uma vara, lençóis e aventais e a sombra. São coisas que Deus utilizou para realizar algum tipo de milagre, tá bom? E você vai pegar essas coisas, esses utensílios, e você pode colocar aqui o nome dessas coisas ou a imagem, tá bom? Chegando à sala de aula, você vai informar: veja só, nós podemos ver aqui na nossa lição que Deus realizou milagres na vida de Paulo de uma forma diferente, utilizando até mesmo seu avental e lençóis. Mas na Bíblia Sagrada está cheio de pessoas que foi usado pelo Senhor utilizando pequenos objetos. E nós vamos ver isso aqui agora, viu? Eu trouxe aqui para vocês o nome desses objetos ou a imagem, depende de você. Mas vocês vão precisar adivinhar ou falar que história é essa, de quem foi essa história, tá bom? Então você vai mostrar o objeto, o nome do objeto, e os alunos vão precisar adivinhar ou falar que história foi essa, beleza? O aluno que acertar, você pode dar um chocolate, um bombom, um pirulito. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Vamos lá. Aí, por exemplo, você vai pegar e levantar, olha, um peixe. Qual foi a história que tem que Deus realizou um grande milagre através de um peixe só? Qual foi a história que Deus realizou um grande milagre utilizando apenas um peixe? Eu creio que os alunos vão falar Jonas. Não está errado, mas teve também uma história no Novo Testamento. Que história foi essa que envolveu apenas um peixe? Se você sabe, deixa aqui nos comentários. E é só pegar o segundo papel, né? Você vai pegar também o segundo papel, a sombra. Então você vai perguntar aos seus alunos: conte por gentileza aqui uma história que tem a ver com a sombra, o qual Jesus Cristo realizou milagres apenas com a sombra de um homem. Que história é essa? Quem pode me contar por gentileza? Que no caso é a história de Pedro. Porque a sombra de Pedro realizava milagres. Veja só, irmãos,
Que poder, que maravilha. E assim sucessivamente, você vai pegando esses objetos, mostrando o objeto, o nome desses objetos, e os alunos vão ter que falar que história é essa. O aluno que responder correto vai estar ganhando algum brinde em nome de Jesus. Quer saber de você? Você gostou? Vai fazer? Vai modificar? Ficou em dúvida? Você já sabe, né? Qualquer coisa, passa lá no nosso blog para pegar nossa dinâmica digitada. Pega o endereço aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD, e você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também a explicação da lição por escrito. Mas que Deus te abençoe cada vez mais. Se você quiser essa dinâmica digitada, basta você ser membro do nosso canal. Quem quiser ser membro, meu WhatsApp passando aqui, e na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações, tá bom? A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.